Boa tarde. Estamos aqui para mais um encontro do curso de Psicogerontologia da Universidade de São Paulo, Unip, e hoje nós estamos aqui para falar do nosso curso, que está comemorando 15 anos de existência, e trazemos aqui uma convidada especial, a Bernadette de Oliveira, professora que está conosco desde o início, que ajudou a implementar esse curso e que faz parte dessa equipe e é a nossa número 1. Então, por favor, Bernadette, pode aparecer. Boa noite, prazer em revê-la, Irene. Espero brevemente pessoalmente, né? Porque nós estamos nos vendo muito online. É um prazer imenso estar aqui essa noite, né? Eu acho que a gente está aí num momento de comemoração, 15 anos de gerontologia, de psicogerontologia na Unip. A Irene é uma pioneira nessa área, né? Da psicogerontologia com enfoque junguiano, e para mim é assim um prazer imenso. Ao longo desse tempo a gente tem ministrado diversos assuntos, diversos conteúdos, e entendendo cada vez mais essa questão, né, da psicologia, né, com enfoque junguiano. Para vocês lembrarem um pouquinho, nosso curso começou em 2008, né? E eu e a Bernadette somos amigas desde a época do mestrado, né? Que nós realizamos no começo do século, no início, né? 2001, 2002, 2003, 2004, né? E o estudo do envelhecimento, por mais paradoxal que possa parecer, é algo muito contemporâneo, muito pós-moderno, porque nós morríamos antes, né? Então, a longevidade trouxe um grande desafio, né? Como pode ter significado a vida após 50, 60, 70, 80 anos? O Jung, né, o psiquiatra suíço que criou a psicologia analítica, dizia que o ser humano não viveria tanto tempo se isso não tivesse um significado para a espécie humana. Então, qual o significado que pode ter para a espécie humana a longevidade? Então, ele traz uma imagem muito bonita. Ele diz assim, quando o sol nasce, né, de manhã, ele ilumina a Terra. E aí chega no final do dia, o sol se põe. E quando o sol se põe, o que acontece? Ele vai voltando para dentro, né? Então, ele compara esse movimento do sol com a existência humana. Ele diz, na primeira metade da vida, que é o nascer do sol, o sol se projeta sobre a Terra. E nesse momento, nós estamos crescendo, adquirindo uma profissão, adquirindo um patrimônio, constituindo uma família, construindo uma existência. Mas, quando chega na metade da vida, alguma coisa acontece, né? Quando o sol da existência se põe, e isso não tem uma idade cronológica. Para alguns, esse movimento pode acontecer aos 30 anos, para outros, aos 40, aos 50, aos 60, e para alguns isso pode nunca acontecer, né? Então, eu costumo brincar um pouquinho dizendo que, nessa segunda metade da vida, Jung dizia que é um movimento do sol se voltar para dentro. Então, eu olhar para o meu mundo exterior. Qual a minha vocação? Como foi a minha existência? Qual é a minha vida não vivida? O que eu gostaria de ter feito que eu não fiz? Em que momento eu traí a minha alma? Né? Então, muitas vezes, na escolha profissional, muitas vezes no casamento, você não faz a escolha que você queria. Você faz a escolha que a família queria, que a sociedade queria. Mas aí, então, quando chega essa entardecer da vida, essa metanoia, você tem que, então, ser você mesmo, que ele chamou de processo de individuação. Metanoia significa conversão. Então, é uma mudança nos valores, em que você passa a olhar a vida de um outro modo.
e você continua a se desenvolver. Então, quando nós criamos a nossa pós-graduação em gerontologia, inicialmente, nós pensávamos em instrumentalizar profissionais que fossem trabalhar com envelhecimento, porém, compreendendo a velhice como um processo de desenvolvimento, e não como uma fase terminal da vida. Sim, é uma fase terminal da vida, mas enquanto existir vida, eu estou vivendo e estou contribuindo com a vida, né? Com a minha família, com a da sociedade de um modo geral. Então, entender a metanoia como uma conversão, uma transformação de valores, significa também estar em processo de desenvolvimento, né? Então, sei lá, eu lembro da Tomi Otaki, né? Quem não conhece a Tomi Otaki, se transformou em Tomi Otaki principalmente após os 60 anos de idade. O próprio Jung, as obras, ele escreveu também, né? Depois dos 60 anos. Então, é uma fase que pode ser ainda muito produtiva. E se eu for enfermeira, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, enfim, qualquer profissional que for a trabalhar com idoso deve olhar para esse idoso com respeito e entendendo que ele ainda está em processo de desenvolvimento, né? Ainda está crescendo espiritualmente, socialmente, intelectualmente, emocionalmente, e não tem nada pior para os descendentes do que a vida não vivida dos pais. Então, tudo que eu posso deixar para os meus descendentes é uma vida bem vivida, porque aquilo que eu não realizei, certamente eu vou deixar de herança. Então, a herança que eu deixo não é só o meu patrimônio, é também a minha vida não vivida, que eu espero não deixar, né? Porque eu espero viver minha vida plenamente até os últimos instantes. E quando a morte vier me visitar, ela vai me encontrar muito viva. Então, é isso. Bernadette, é com você. Nossa, a gente adora te ouvir, Irene. Para mim é música, sabe? Assim, eu estudo, né, essa visão, esse entendimento, né, que você traz da psicogerontologia, ao mesmo tempo que é muito inovador, ao meu ver, né, é comum, mas inovador, porque trazendo um pouquinho da minha história dentro do curso, né, quando você acompanha os profissionais que fazem o curso, você vê que o curso também tem um efeito transformador nos profissionais, né? As pessoas, elas, quando fazem a especialização em psicogerontologia, elas também conseguem se ver de uma forma diferente e a partir dessa interiorização, né, desses conceitos, desses entendimentos, elas conseguem levar isso para a prática profissional, né? E nesses últimos anos, de 2020 para cá, que a gente emplacou de uma certa forma, né, com os trabalhos de conclusão de cursos dos nossos alunos, eu também entendi, né, comecei a entender bem mais, não só pessoalmente, né, mas também na minha prática profissional, essa possibilidade, né, de desenvolvimento do ser, né, enquanto velho mesmo, e independente da idade, né, desde o 50, 60, o processo de envelhecimento é a vida toda, né, Irene? A gente está sempre em processo de envelhecimento, desde quando você é pequeno, você vai envelhecendo, vai amadurecendo. Então, a gente observa que realmente as pessoas, elas têm ganhos, assim, quando elas se permitem, e também quando elas permitem o acesso do profissional, né, habilitado, né, em psicogerontologia, à sua história, às suas questões, às suas crises, ela também está permitindo, né, que ela tenha um acesso, vamos dizer assim, mais refinado a essa possibilidade de desenvolvimento, né? Os trabalhos de conclusão de curso trazem isso assim de uma forma muito clara, né? E de uma certa forma muito impactante, né, para a vida das pessoas, né? Tanto dos profissionais
que se formaram, né, que se especializaram em psicogerontologia, quanto para aquelas pessoas com quem eles trabalharam, né? Hoje o convite da Irene, né, que a Irene me fez, foi para que a gente falasse um pouquinho, né, sobre as matizes teóricas e metodológicas, né, do estudo do envelhecimento, a partir desses conceitos, né, não só de metanoia, mas de individuação que a Irene aborda, né, que os professores do curso, né, abordam durante todo o percurso da especialização. Eu elegi alguns textos, né, alguns trabalhos que os alunos, né, eles realizaram e publicaram também, né, nós temos algumas publicações, mas assim, o que eu queria, né, assim, que eu pensei em conversar com a Irene é isso, eu vou contextualizar para vocês os textos, né, os trabalhos, as pesquisas, e tem, assim, a deixa, né, dos principais conceitos. Aí eu gostaria muito, eu pedi para a Irene que ela fizesse, né, esse comentário, porque eu acho que é um momento único, não só para mim, mas também para quem está ouvindo e para as alunas que fizeram os trabalhos, de ter essa complementação de uma estudiosa do assunto, né? Eu diria que a Irene é uma cientista, né? Uma cientista na área da psicogerontologia, porque ela domina, né, e ela pratica, e ela ensina, e ela aplica os seus conhecimentos, então isso para a gente é, assim, um presente, tá bom? Então, assim, sem mais delongas, né, como dizem, né, são 4 trabalhos excelentes, né, de excelência, e eu vou falar do primeiro, que é da Andréa Silveira. Ela é uma psicóloga, ela mora em Florianópolis. Ela é uma pessoa, assim, eu diria, muito curiosa, né? A qualidade, eu vou dar uma qualidade para cada uma. A Andréa é extremamente curiosa e criativa, né? Ela buscou em Florianópolis uma questão, né? Algo que ela pudesse estar. Ela tem, assim, essa coisa de grupo, de estar ajudando. Ela pensa muito em políticas públicas, em movimento na comunidade e tal. Então, ela buscou em Florianópolis algo que ela pudesse estar entendendo e, ao mesmo tempo, contribuindo com o seu conhecimento, né, na área da psicogerontologia. E aí foi interessante que ela acabou, né, entrando num grupo de pesquisa, num grupo de estudo, e aí ela buscou, né, ela me provocou, e a gente acabou fazendo uma parceria entre a Unip e a Universidade Estadual lá de Santa Catarina, porque eles têm um estudo, a professora Giovana Maso, ela coordena um grupo de estudo que vem ao longo do tempo, né, fazendo um estudo aí longitudinal sobre os idosos centenários, né, de Florianópolis. E aí a Andréa participou desse estudo, também fez entrevista desses idosos, e por fim ela fez um recorte, né, do estudo com 8 idosos, imagina, Irene, centenários, né? E aí, esse estudo, ela pegou duas questões, né? As atividades avançadas de vida diária, que são aquelas que as pessoas desejam, né? Aquilo que te move, né? Que a Irene está falando, o que te move, né? 100 anos, o que te move, né? A relação social com a família, com parentes, com amigos, né? Com o animal de estimação, aquilo que você vem fazendo ao longo da vida e que agora, né, aos 100 anos, é o que mais te dá prazer, é o que mais te emociona. Então, a pergunta, né, que foi feita nesse estudo que a Andréa fez o recorte, é como é o seu cotidiano atualmente aos 100 anos de idade. E dessa pergunta, ela tirou aquilo que a gente percebeu na análise do conteúdo, né, que é o que realmente motivava esses idosos e brilhava, aquilo que brilha o olho, né? E ela, dentro da metodologia, ela deu nome de flores para os idosos. Então, tem a bromélia, o jacinto, o gerânio, o jasmim, a rosa, a violeta, o crisântemo, né? E eu, assim, li, né, o trabalho dela, que foi publicado na revista Kairos de Gerontologia Social, da PUC, em 2020, né?
esse trabalho é de excelência, e ela traz, né, eu destaquei duas histórias, né, ou duas falas. Uma da Rosa, Irene, que é uma senhora de 100 anos que cria gatos, ela tem gatos, ela chama de gatinhos, eu tenho 3 gatinhos, e ela cuida desses gatos. Então, assim, a vida dela, né, ela se sente muito importante, porque os gatos precisam dela para se alimentar, para limpar a areia, para colocar água, para brincar, para coçar. A gata adora carinho, dorme com ela, né? Então, assim, aquela coisa, então ela se sente, e ela fala que a vida dela tem mais brilho, né, ou tem mais, assim, cor, por causa que ela consegue, né, você usa a palavra ainda, mas ela tem essa potência ainda do cuidar, né? Cuidar dos gatos. Eu acho que é uma senhora que teve vários filhos, então cuidou a vida toda, e agora, enquanto centenária, né? Ela ainda exerce essa função, né? Essa atividade de vida diária, que é uma atividade avançada, porque ela compra a ração, ela leva os gatos para tomar vacina, então ela tem todo esse cuidado com esses gatos. Então, assim, na fala, né, da idosa, a gente percebe, né, esse seu sentimento de importância em relação aos cuidados com os gatos, né? E tem um outro idoso que eu destaquei também a fala, aí a Irene depois comenta aí para a gente, né? Que é o Jasmin. Ele tem 103 anos, né? É um senhor que, por causa do envelhecimento, né, de questões de envelhecimento, ele passou a ter dificuldades de mobilidade, então ele utiliza cadeira de rodas, não em casa, ele utiliza cadeira de rodas, Irene, porque ele é um torcedor fanático do Internacional. Então, toda vez que tem um Grenal, ele quer ir, ele vai, né? O genro leva ele para assistir esse jogo, né? E ele vai, e como tem dificuldade, ele usa a cadeira de rodas para ir lá assistir o jogo, para torcer pelo seu time, e para ele é todo um preparatório. Então, olha a paixão, né? Então, são coisas que trazem satisfação para a vida desses 2 idosos. Tem outros que falam de viagem, né? De ópera, tem uma senhora, agora eu não vou me lembrar o nome, mas que ela adora a ópera e ela mora sozinha. E a vizinha dela, né, do prédio, toda vez que tem uma orquestra que vai tocar na cidade de Florianópolis, tem lá um tenor que canta, vai com ela assistir a ópera. Então, ela se arruma, ela se ajeita, ela se sente, ela se acha, ela se o desejo dela, né, de ouvir a música, né, isso é aqui que faz com que ela se mantenha, né, nessa, como esse sujeito histórico, né, aí uma coisa que a gente traz, assim, é que quando, né, a pessoa envelhece, né, quando o sujeito envelhece, ele leva consigo toda uma história, ele continua sendo um sujeito histórico, né, e dentro dessa história tem ali o seu protagonismo, os seus desejos e aquilo que faz com que ele se sinta satisfeito com a vida. Então, assim, a Andréa, na análise dela, né, o que ficou para nós, né, é que esse continuar desejando, é continuar opinando e escolhendo, né, meus cachorros, escolhendo aquilo que te satisfaz, é algo, né, que também traz plenitude para a vida, né, te conduz nesse desenvolvimento. Gostaria de te ouvir um pouquinho enquanto eu vejo o que meus cachorros Então, né, é muito interessante porque, apesar de 100 anos, 103, como a Bernadette falou, esses idosos continuam vivos e continuam degustando a vida, né? Continua se relacionando com a arte, continua se relacionando com a natureza, né? No caso dos gatos, continua se relacionando com esportes, ou seja, a vida ainda pulsa, né? E ainda, como a Bernadette colocou, ainda são protagonistas da própria vida. E, nesse sentido, estão caminhando ainda com o seu processo de estar no mundo, de poder trocar com o mundo, de poder estar ainda em desenvolvimento.
né? De não fazer desses momentos da vida uma fase terminal em que não haja ainda um desfrutar, ou seja, não haja ainda uma troca, né? Se relacionar com os gatos, por exemplo, pode ser bem interessante, assim como assistir à ópera, ou seja, ainda existe uma troca, ainda existe um desenvolvimento, ainda é possível caminhar nesse processo que o Jung chama de processo de individuação, né? O que toca a tua alma, o que faz o seu olho brilhar, o que é estar, né, na vida, no mundo, mesmo com 100 anos, né? Podemos continuar, Bernadette? Sim, vamos continuar. Outro trabalho muito bacana, né, que assim também me emociona de falar, é um trabalho da Ana Rita de Carvalho, né? Ela é uma assistente social, ela é de Brasília, e ela faz um trabalho muito bacana, que é um programa preparatório para a aposentadoria pós-carreira, né? O ICC dela tem esse nome, né? E é um programa que ajuda as pessoas a encontrar, né, um maior sentido para a segunda metade da vida, né? A Ana Rita, ela desenvolve esse trabalho há muitos anos e ela fez uma sistematização de todos os encontros, de todos os workshops. Ela também tem publicado esse trabalho, né? Ela publicou nesse livro, né? É engraçado que fica de ponta cabeça, né? Que é O Legado de Tomiko Bor. É um livro que foi publicado no ano passado pela editora Portal. Então, tem um capítulo aqui no qual a Ana Rita descreve esse trabalho dela, né? E ela vem em busca da psicogerontologia para dar um suporte teórico para aquilo que ela encontrou, né? Nas falas, nas descrições das pessoas que participaram dos encontros que ela promoveu nesse sentido, né? De preparar as pessoas, né? Para a aposentadoria. Então, assim, é muito interessante, é muito curioso, né? E Ana Rita, eu a vejo como uma estudiosa, né? Uma profissional muito séria, né? Assim, ela realmente, ela aprofundou, né, o seu conhecimento nessa área da aposentadoria, nessa área do pós-carreira. Ela conseguiu fazer um método, né? Ela criou um método inovador, né? No qual as pessoas conseguem realmente vislumbrar, né? Uma vida, um novo olhar, né? Após a aposentadoria. Então, ela faz esse trabalho na pré-aposentadoria e a pessoa, né? Através dessa instrumentalização da Ana Rita, agora, com esse olhar mais apurado, né, voltado para as questões da metanoia e da individuação também, vem trabalhando com essas pessoas. Até hoje ela ainda dá esses cursos, ela ainda faz esses acompanhamentos. O projeto dela é um projeto muito bacana, e para quem tem interesse na área da aposentadoria, na área do serviço social, né, seria interessante estar conhecendo. Então, assim, dela, Irene, eu acho muito bacana uma fala, né? Eu destaquei uma fala que ela trouxe dentro do texto dela para ilustrar, né? Essa questão de como que a pessoa consegue ter um sentido para a vida, né? Ou como o olhar da pessoa muda quando ela consegue vislumbrar esse sentido para a vida, da vida, nessa um sentido para a vida nessa metade, né, ou nessa fase, né, de transição, né, de trabalho para a aposentadoria, de uma carreira para uma pós-aposentadoria. Como que a pessoa fica, né, e como que ela consegue mudar o seu olhar, né, diante desse projeto. Então, assim, ela traz, né, num primeiro momento, a fala de uma pessoa, né, que tem 53 anos, e essa pessoa, quando chega, né, para Ana Rita, nesse trabalho, nessa proposta de um projeto pós-aposentadoria, né, ela fala assim no primeiro momento, né,
eu tenho medo da solidão, eu tenho receio da solidão, né? Ela está ali na pré-aposentadoria. Eu tenho medo, tenho receio da solidão, de ficar só, de não ter mais reconhecimento depois da aposentadoria, de ficar acabada, feia e só cuidar da casa. Aí a pergunta é, quantas de nós não tem esse medo e esse receio, né? Quantos de nós não pensamos igual essa pessoa, né? Aí, num segundo momento, né, após todo o processo, né, dessa trajetória que o programa, né, da proposta do programa que a Ana desenvolve, essa mesma pessoa, ela fala assim, tem sido muito bom, agora estou vendo que posso fazer alguma coisa que eu gosto, e com significado, mesmo depois da aposentadoria. Então, olha só que interessante, né? Me parece, né, que foram abertas cortinas, né, no olhar dessa pessoa, né? É como se você abrisse cortinas e a pessoa conseguisse ver, né, alguma coisa, né? É como se abrisse possibilidades de vida, é como se a pessoa conseguisse realmente processar, né, todas essas angústias, todos esses receios, de uma forma que ela consiga seguir em frente, né? Então, assim, esse projeto, né, esse trabalho da Ana Rita, ele traz essas questões humanas, né, do trabalho, principalmente do trabalho da mulher, homens também têm problemas, mas as mulheres têm, eu vejo que tem mais, né, questão de trabalho, quando ela vai se aposentar, acaba tendo que ficar em casa mesmo, né, é uma visão um pouco reacionária, mas cultural, está dentro da nossa cultura, né? Porque a gente mesmo trabalhando, a gente acaba também cuidando da casa, e quando você para de trabalhar, quando você se aposenta, parece que a única possibilidade de vida é você voltar para casa mesmo, né? Então, esse trabalho é um trabalho que abre essas possibilidades, né? Dentro da psicogerontologia, da pessoa também se desenvolver, né? E evoluir nesse sentido da individuação. Então, a minha provocação em relação à Irene é essa, né? Você consegue ver, né, nesse primeiro momento para um segundo momento, essa pessoa, ela consegue, ela está dando esse passo, né? Porque a metanoia está aí, né, na segunda metade da vida. Mas e esse passo para a individuação, né? Como que a gente consegue, né? Acho que seria interessante, nesse momento da existência, revisitar os desejos, né, anteriores, porque algumas pessoas têm a dádiva de conseguir trabalhar com aquilo que realmente quer e de fazer uso mesmo do seu dom. Muitas não. Então, essa preparação para a aposentadoria eu acho fundamental, porque justamente nesse momento da aposentadoria em que nós podemos usar toda a nossa criatividade, todos os nossos dons, todas as vontades que não puderam ser ouvidas, né? Então, eu lembro, o meu analista pessoal tinha 87 anos. E com 87 anos, ele ainda escrevia, ele ainda estava fazendo uma nova cultura na sua fazenda, estava ainda importando máquinas, ou seja, ele estava cheio de vida, cheio de propósito, realizando coisas. Então, eu acho que para além da casa, tem outras coisas. Claro, eu amo ficar na minha casa, eu nem gosto de ficar em casa porque eu quero decorar, mudar, transformar. Então, isso para mim, é um prazer ficar em casa, decorando, fazendo jardinagem. Mas para aqueles que não têm isso como objetivo, por exemplo, eu também adoraria ser atriz. Quem sabe quando eu me aposentar, eu não vou desenvolver o meu talento de atriz. Quando eu me aposentar, eu acho que eu queria ser uma escritora. Então, eu vou querer escrever livros de contos. Enfim, eu vou querer aprender inglês. Eu vou querer viajar pelo mundo. Tantas coisas, né? Tantas coisas eu gostaria de fazer. E por que não? E por que não? Né? Então, eu acho que nesse estudo da psicogerontologia, a gente tem que trabalhar mesmo nessa perspectiva interdisciplinar, né? Pensando economicamente, pensando biologicamente, né? Pensando na saúde.
Eu, por exemplo, vou na geriatra desde os 38 anos. Todo mundo, Irene, você é louca? Eu falei, não, estou envelhecendo e eu quero envelhecer bem. Então, uma preparação, né, para o envelhecimento é visitar o geriatra e ver se está tudo bem, qual vitamina está faltando. Da mesma maneira, o que seria esse processo de individuação? Né? Qual é o desejo da minha alma? Qual a minha missão no mundo? Qual a minha contribuição? O que eu gostaria de fazer que eu ainda não fiz? Né? Eu conheço pessoas que gostariam de abrir uma ONG, outras que gostariam de visitar crianças no orfanato, outras que gostariam de revolucionar a política, entrar na política. Então, são tantas coisas que a gente poderia fazer, né? Ou simplesmente descansar. Ontem, nós tivemos a notícia da morte da Rita Lee. E a Rita Lee postou várias vezes: eu sou apenas uma velha que quero morrer em paz com a minha família. Não quero mais ficar sendo a musa do rock. Quero que o rock se dane. E a musa também. Eu só sou um ser humano. Então, assim, são vários os desejos, desde ficar em silêncio a descobrir o mundo, né? Então, eu gosto muito desse conceito da metanoia, que literalmente significa conversão. Então, qual a conversão que eu vou fazer nesse movimento de individuação? Para aqueles que foram muito extrovertidos, certamente pode ser um momento de recolhimento. E para aqueles que tiveram um movimento muito de recolhimento durante a existência, o desafio pode ser a extroversão, o se colocar no mundo, né? Então, parabéns, Ana Rita, trabalho lindo, né? Porque eu acho que realmente a gente precisa fazer uma preparação para a aposentadoria. No nosso curso, nós recebemos alunos, né, que se aposentaram e querem abraçar uma nova profissão ou que querem estudar. Mesmo no curso de psicologia, né, hoje mesmo eu estava conversando, no curso de psicologia na Unip, a gente vê muitas pessoas que vieram de outras profissões, por exemplo, advogados, dentistas, que querem se tornar psicólogos após os 50 anos. Por que não? Né? Se eu for viver até os 100 anos, e eu me formar em psicologia aos 55, eu vou ter ainda 40 anos para exercer, né, a profissão de psicólogo que eu, por algum motivo, não pude fazer, né, no início da minha carreira. Então, esse é o desafio, né? Você continuar vivendo, se desafiando e produzindo. Né? Nossa, que bacana. Então, assim, a aposentadoria seria um momento também de conversão, né? De E de conversão. você Sabe ser que você mesmo, né? de você se converter a si mesmo. Sabe, você está falando, eu estou lembrando aqui de um amigo Rubens, um sociólogo, que ele fez um curso de biografia antroposófica. E agora ele quer fazer psicogerontologia contigo. Psicogerontologia, ó, quer fazer psicogerontologia com enfoque junguiano, porque ele diz para mim que é isso, ele se aposentou, né, e ele está nessa área de trabalhar com grupos, de explorar essa questão biográfica, e ele percebeu, né, assim, nós conversando, que a psicogerontologia tem tudo a ver também com a questão biográfica, né, Irene? Puxando um pouquinho, né? Se a gente está falando aqui que a aposentadoria está dentro da biografia da maioria das pessoas, né? Tem a ver com a fase da metanoia, tem a ver com a conversão, então também tem a ver com toda a biografia, né? Que coisa, né? Impressionante isso, né? Uma coisa está super ligada ao... Porque o Rudolf Steiner, né, ele fala dos setênios, né? Então, são os setênios. E, por exemplo, a aposentadoria geralmente ocorre no nono setênio. E coincide mesmo com essa ideia da metanoia, do processo de individuação, porque cada momento e cada etapa da vida você pode estar desenvolvendo algo, né? E, então, assim, eu acredito muito que na adolescência você está com a verdade. Então, você fala, o que você quer ser para um adolescente? Ele fala, quero ser um astronauta. Ele fala umas coisas assim. E depois, quando chega aos 18, ele vai ser aquilo que o mercado de trabalho pode absorver, muitas vezes, né? Mas ele não fica feliz com isso. Mas ele também não quer ser pobre, ele quer ter dinheiro e tal. Então, ele vai. Mas aí, ele quer ser astronauta e ele pode, né, voltar a estudar coisas pertinentes
ao que ele gosta. E como não existe pressão social, familiar e econômica, né, muitas vezes, então o fato de ser esse desabrochar da alma pode trazer muito sucesso, inclusive econômico também, mesmo que não tenha isso como meta. E é libertador, né? Estou ouvindo você falar e estou sentindo, assim, essa questão de libertação mesmo, né? Essa fase, é uma fase de libertação, uma fase libertadora, pode-se dizer assim também. Além de conversão, é uma fase libertadora. Que bacana, muito bom. Então, aí agora a gente avançando mais um pouquinho, né? Que nós temos horário a cumprir. Tem um outro trabalho também está no livro da Tomiko Bor, né, que também tem todas essas histórias, tem uma biografia maravilhosa, né, o trabalho da Rosineide Soares Cordeiro. Né? Ela também é psicóloga, e ela mora em Osasco, e ela também fez um trabalho, né, um trabalho, assim, longo, profundo, muito sério, com grupos de idosos, né, em um centro de convivência para idosos, né, centro de convivência para idosos público. Então, ela fez uma análise de todos os relatórios e registros que ela tinha sobre esses encontros. Nesses registros tem também as falas dos idosos. O trabalho dela é um trabalho cuja metodologia é, assim, invejável, né? Porque ela tem categorias, subcategorias, ela fez toda uma análise, nos encontros ela usava texto com contos, ela usava letras de música, trazia filmes, sinopses de filmes, então, assim, muito rico todo a escrita, né, do processo. Ela escreveu um artigo, mas eu acho que ela tem que fazer um livro, porque as pessoas não sabem fazer isso que ela fez, né? É muito interessante o trabalho dela. E aí, dentro dessas categorias, né, que ela trouxe, porque eu não falei o tema do trabalho dela. O trabalho dela chama-se Roda de Conversa para Idosos. Oportunidade para dividir demandas com os iguais e dar continuidade ao desenvolvimento humano. Né? Aí ela trouxe as categorias dor, perda, dentro da perda tem crise, luto, morte, trouxe uma categoria infalível, que é a família, e dentro da família tem subcategoria isolamento e rejeição. Tudo isso da análise, né, do conteúdo lá, do que ela tem de registro, da aplicação, né, dessa metodologia com os idosos, né. E aí, eu gostaria de trazer, assim, de conversar com a Irene, trazer duas falas, né, de duas idosas sobre a questão da dor, né, porque quando a gente fala, né, nós que trabalhamos com idosos, nós também estamos envelhecendo, né, a dor se torna uma grande companheira, né, e quando eu trabalho, assim, quando eu trabalho não só com idosos, mas quando eu trabalho com profissionais, né, de equipe multiprofissional, eu costumo falar dessas duas dores, né, a dor emocional e a dor física, né, e a Rose traz isso, né, a Rosineide, mas a gente chama carinhosamente de Rose, ela traz isso de uma forma muito interessante na fala dessas duas idosas que eu vou estar lendo para vocês, né? É muito interessante porque você percebe, né, na fala das idosas, esse entendimento, né, do que é uma dor, né, uma dor física e do que é uma dor emocional, tá? Então, eu vou ler assim, vou ler bonitinho aqui para vocês. Então, assim, a categoria dor, né? Contextualizando ali o trabalho da Rosineide. Após a contribuição da senhora que compartilhou as dores de amor, né? Dores de amores, porque assim, ela abriu para a dor e uma senhora falou sobre as dores de amores, trazendo a reflexão a sua experiência de vida. O grupo aprofundou a temática conceituando as palavras dor e amor separadamente, elencando as várias formas de dor e de amor existentes, concluindo que, antes de tudo,
Devemos nos amar e nos respeitar, conhecendo a dor que faz parte da vida, mas que, com o envelhecimento, parece estar mais presente. Dos registros dessa temática, extraímos duas falas que ilustram a categoria dor, inicialmente relacionada à questão do corpo e, posteriormente, ao âmbito da psique. Então, essa primeira senhora é uma senhora viúva de 88 anos, e ela fala assim: por que tem tanto que doer? Dói os rins, dói aqui, esse osso, dói minha mão, eu não consigo fechar mais. Agora eu estou percebendo, eu estou velha, cheia de dores. Aí a outra senhora trouxe a sua experiência de vida para ilustrar o assunto e abriu um leque e ampliou o significado léxico do termo dor, antes limitado apenas à sensação física e agora envolvendo também o âmbito da psique. Ela fala assim, essa senhora de 82 anos, também viúva: a minha dor a minha maior dor foi meu marido ter morrido e não ter deixado nenhuma casa para eu morar com meus filhos. Passo por esta dor diariamente, porque até hoje moro de aluguel e não tenho sossego com isso. Meus filhos saem, casam, descasam e voltam. E aí, Irene? Muito bacana, né? Legal que ela está fazendo essa roda de conversa e trabalhando essas questões das dores, né? E também de revisitar isso, né? Não sei como foi esse casamento, se foi um bom casamento, se ela conseguiu outras coisas além da casa, né? Porque eu lembro uma paciente que eu atendia que ela falava assim: odeio esses imigrantes italianos que desejam a casa própria, né? Porque eu não posso ter como um passarinho, né? Voando, voando e buscando só a minhoquinha para o dia, né? Porque no fim do dia a gente morre na cobertura, né? Ou na casa, enfim, não importa se você é proprietário ou você tem o aluguel, quer dizer, é um ideal que a gente tem, né? E, enfim, que interessante que os filhos casam, descasam e elas permanecem ali, né? A dor do corpo não está dissociada da dor da alma, né? O inconsciente se manifesta de três maneiras: através dos sonhos, através dos sintomas, através da sincronicidade, né? Muitas vezes, aquilo que é, vamos dizer assim, meu tendão de Aquiles, né, a minha dor, está apontando para aquilo que eu vivi ou aquilo que eu não vivi também, né? Ou aquilo que eu usei em excesso, né? Então, é interessante, por exemplo, um atleta tem um corpo destruído, né, pelo esforço físico, assim como o pedreiro também pode ter, por carregar peso, né? Agora, a questão é, como que eu escrevo a minha história? Como que eu posso ler essa minha história? Eu tenho um amigo psiquiatra muito interessante. Então, um dia discutindo sobre depressão, ele falou assim: Irene, muito simples, acontece 500 coisas para você durante o dia. Mas aquele que tem essa disposição, né, da depressão, vai escolher aquilo que foi horrível, né? Então, eu posso falar: a Bernadette é bacana, a gente troca, ou então eu posso falar: não, a Bernadette é mal-humorada. Quer dizer, eu posso olhar todas as suas características e elencar e eleger o seu melhor lado, ou posso escolher lidar com o lado sombrio, né? Não existe luz sem sombra, não existe dia sem noite, né? Não existe o frio sem o calor, né? Então, lidar com com esses paradoxos da vida é que faria a pessoa se iluminar, né? Eu não sei como a Rose tem lidado com esses grupos, né? Mas talvez o ideal seria apontar os outros lados da história, né? Esse marido que não me deixou nenhuma casa para eu morar, mas ele me deixou uma família, ele deixou meus filhos, que agora tem os meus netos, né? E eu não estou sozinha no mundo. Esse meu marido que comigo plantou a árvore genealógica,
que são muitos frutos, não é verdade? Aí é preciso ressignificar para não ficar só com o lado negativo da história, né? Porque toda luz tem sombra e toda sombra tem luz. E essa dança de sombra e luz é que seria, então, esse processo de individuação. Fala, Bernadette, pensando. É muito bacana, né, Irene, a gente poder ter as possibilidades, né? Eu acho que o que você traz, né, e o que também que a Rose trouxe no trabalho dela, são essas possibilidades de você estar olhando uma questão, né? Depende do seu olhar mesmo, né? Como que você olha, né? A gente tem na nossa história também isso, né? Eu falo assim, né? Quando você recebe um limão, não faz uma limonada, faz uma torta de limão, eu falo, sabe? Surpreenda, porque todo mundo acha que quando você recebe o limão, você vai fazer uma limonada. Não, faça uma torta de limão, sabe? Que ela raspa assim a casquinha do limão, põe em cima. Gente, isso é aquele cheirinho, né? Então, assim, faça uma torta de limão, não faça uma limonada. E assim, para a gente encerrar, né, tem um trabalho que, assim, de uma delicadeza também, ímpar, né? Assim, eu sou muito fã dos trabalhos das alunas do curso de psicogerontologia, né? Esses 4 são da psicogeronto, tem outros da gerontologia, mas como o nosso assunto é psicogeronto, então só trouxe os da psicogeronto. Mas, assim, da gerontologia, como nós estamos há mais anos, né, na gerontologia, tem mais trabalhos. A psicogeronto é um bebezinho, né? Então, foram poucos trabalhos que eu orientei. Esse trabalho é da Maria das Graças, Simão da Silva. Você lembra da Graça, né? Ela é pedagoga, né? Uma nordestina, né? Brava, pedagoga, e ela coordena, né? Gestora, gerente de uma instituição de longa permanência para idosas, que são freiras, né? Aqui em São Paulo. E aí, o que aconteceu com a Graça, né? Ela veio para o curso, olha que coisa, gente, isso é muito bacana, né? Um curso que acolhe, né? Ela veio para o curso com uma questão que precisava ser acolhida, né? Assim, que precisava ser transformada em uma torta, né? De limão. Ela veio com um limãozinho ali pequenininho, michuruco, né? Mas muito azedo, né? Que precisava ser transformado. E passou por toda essa conversão, por toda essa transformação, por toda essa metamorfose, né? Assim, ela se metamorfoseou junto com a proposta dela. Então, o trabalho dela tem o seguinte nome, olha, só o nome do trabalho, não sei se você lembra que o Ricardo chorou na apresentação dela, você lembra disso, Irene? Lembra, não? Lembra? O Ricardo chorou na apresentação dela. Então, chama assim, ó, Psicogerontologia Junguiana. A escuta, a reflexão e o mergulho em uma experiência terapêutica que emerge da plenitude do ser humano em constante metamorfose da sua essência. Bonito, né? Então, o que ela trouxe para a gente, né? Ela trouxe a questão da fragilidade, né, humana, principalmente na velhice isolada, né? Na velhice, eu não vou dizer abandonada, mas na velhice que vive o isolamento social e emocional. Ela não está abandonada porque ela é assistida enquanto corpo, mas, embora dentro de um serviço, né, religioso, vamos dizer assim, ela não teve, né, de início, porque depois a Graça a acolheu, mas ela não teve de início, né, esse suporte emocional, esse suporte para a alma. Então, essa fragilidade, né, que a gente traz, né, que isso eu discuto também bastante, essa fragilidade emocional, quando ela vem como um tsunami, ela vem como uma avalanche, né? Então, no caso dessa idosa que a Graça trouxe, nessa freira de 83 anos, uma pessoa extremamente, entre aspas, dócil, né, calma, quieta ali no seu canto, mas que, né, de repente, quando ela foi transferida lá de Minas para cá, para São Paulo, com uma instituição de longa permanência que ela não conhecia,
e vários detalhes, ela teve um delírio mesmo, né? Ela teve um ataque dos nervos, né? E ali começa todo, né, a sua saga, né? Sedação, restrição sendo amarrada, tudo isso aconteceu com essa senhora. E a Graça, que se sensibilizou com a situação, começou, né, a tentar buscar fazer um vínculo com essa senhora, conseguiu, né, fazer um vínculo através de caminhadas pelo residencial, que tinha ali um jardim, né, uma horta, árvores, pássaros, e, se eu não me engano, o diálogo das duas começaram quando tinha um pássaro cantando, né, e a Graça perguntou alguma coisa e a idosa fez, psh, ouça os pássaros, né? E aí ela perguntou, né, se ela gostava de pássaros, ela falou que ela gostava da liberdade dos pássaros. Que apesar dela ser um pássaro preso na gaiola, quando ela ouvia os pássaros, ela se sentia livre como os pássaros, né? E a Graça, dentro da sua sensibilidade, do seu entendimento, começou a oferecer para ela, né, papel, lápis, para que ela desenhasse e pintasse pássaros, né? E aí ela trouxe todo um trabalho, né, de pinturas de pássaros, inicialmente sem cor, inicialmente na gaiola preso, depois pássaros voando. Então, assim, e dentro desse processo, essa idosa foi fazendo um vínculo com a Graça, né? Ela foi reestabelecendo, de uma certa forma, a sua satisfação com a própria vida, né? A Graça ofereceu para ela pequenas tarefas ali no escritório, né? Tarefas pequenas para que ela se envolvesse com alguma coisa prática, e ela traz essa problemática e ela consegue, né, se sentir acolhida dentro dos conceitos, ou dentro do entendimento, ou dentro dessa ciência junguiana, né? E escreve esse seu trabalho com um contexto muito simbólico, sabe, Irene? Assim, a gente percebe muitas coisas simbólicas dessa experiência terapêutica, desse trabalho empírico que ela fez, né? Principalmente quando ela interpreta, né, os desenhos que foram feitos de uma forma lúdica, mas que tem ali todo um simbolismo desse sofrimento e desse restabelecimento, né, dessa satisfação com a vida, porque é assim que ela fala, né, ela traz assim, essa questão, né, da sua interpretação, que ela percebe que a idosa começa a se sentir satisfeita com essa vida dentro dessa instituição, dentro desse residencial para idosos, né, para freiras, né. Então, assim, gostaria muito de ouvir de você, né, a gente já está finalizando, também essa questão simbólica, né, essa questão simbólica, assim, dos entendimentos da alma, né, dos indivíduos, das pessoas, porque nem tudo a gente consegue explicar, né, mas a gente consegue entender através de uma outra linguagem, né, que não seja essa falada e a escrita, né? E isso é muito bacana, as pessoas dentro do curso desenvolverem também essa sensibilidade para acolher essas outras questões, esse outro lado da vida, né? Da vida dos nossos velhos, né? Que muitos realmente não conseguem falar, né? Ou pela questão do cognitivo, né? Aí me lembrou Nise agora, né? Olha, eu também fui longe, hein? Me lembrou Nise, né? A questão da arte, né? Então, as pessoas conseguem trabalhar questões que estão ali guardadas, né? Que são tsunamis, como eu falei, né? Que são, né, assim, de uma agressão, de uma agressividade muito grande, né? Mas elas conseguem, com a arte, ressignificar isso e se sentir mais acolhidas, afetivas e satisfeitas com a própria vida e com o outro também, né? Então, justamente você vê, né? Essa freira, quando ela começa a dialogar com os pássaros, ela está fazendo também uma preparação para a passagem dela, né? Jung fala, não sabe morrer quem não sabe viver, né? E entendendo o processo da vida, né?
E você vê, ela, ao dialogar com os pássaros, ela foi vivendo ali, né? E a Graça foi muito hábil, né? No sentido de estar junto na noite escura da alma, nesse processo de mergulho, onde ela perdeu o significado de tudo, né? Então, ao ser acolhida pela Graça, e a Graça de ter a sensibilidade de ver a escuta dela na relação com os pássaros, né? E ali travando de novo um sentido maior para a existência, né? Então, você vê, a gente tem muito medo de falar da morte, mas como que a gente pode ter medo de falar da morte se a única coisa que eu tenho certeza na minha vida é que eu vou morrer? De resto, se eu vou casar, se eu vou ser pobre, se eu vou ser rica, nada eu sei. Mas eu sei que eu nasci e que eu vou morrer. E por que é tão difícil falar sobre a morte, né? Então, quando a freira diz, escuta os pássaros, ouça os pássaros, né? Eu quero ser livre. Eu estou presa na gaiola, mas eu quero voar. E eu posso voar. Como eu posso voar? O que pode dar liberdade para minha alma? Em que momento eu posso voar? Eu posso voar quando eu dou um sentido para minha vida? Eu posso voar quando eu me liberto do corpo? Eu posso voar quando eu uso meu tempo em doação ao próximo? Porque uma freira, normalmente, buscou a vocação, e a vocação de doação, né? Mas o que será que está por trás disso, né? Enfim, eu não posso entrar nessa seara porque eu não sei, mas eu posso dizer que os pássaros deu sentido para ela nesse momento, né, de vida em que ela se sentia aprisionada, em que pela dor da alma ela foi prisioneira, né? Porque ela teve que ser amarrada, enfim, esses métodos todos, né? Porque as pessoas têm muito medo de lidar com a loucura, não é verdade? Então, é mais fácil amarrar, né? Enfim, não vou criticar nada nem ninguém, mas eu só posso dizer que essa história é realmente muito linda, né? E que bom que a Graça conseguiu ouvir os pássaros. E que bom que essa freira conseguiu ouvir os pássaros e dialogar com os pássaros, né? Eu acho que é isso, né? Talvez podemos ficar aqui. E adorei, Bernadette. Tomara que seu amigo que faz a biografia da antroposofia venha fazer a psicogerontologia, porque, na verdade, nós fazemos um diálogo, uma troca, e o quanto nós aprendemos com os alunos, né? Sim, nossa, eu posso te dizer isso assim, 100%. O que eu aprendi, assim, nesse tempo, né, com os alunos foi demais. E assim, e eles trazem, né, toda uma discussão, todo um entendimento, trazem também uma literatura muito rica, né, sobre o assunto que eles têm durante as aulas, né? Então, assim, é muito importante você conseguir resgatar no momento que você senta para escrever toda aquela literatura, tudo aquilo que foi dito durante o curso, né, e que complementa, né, o seu entendimento, o seu raciocínio, o seu conteúdo, a sua prática, né? Então a gente percebe a riqueza, né, que vem nessa bagagem dos alunos com essa outra riqueza que vem do conteúdo do curso, né? Então esse momento da conclusão do trabalho, né, que a Irene fala, é o momento que a gente vê mesmo ali o que vai ser, né? Então, esse momento da conclusão do trabalho é um momento muito especial, né? É um movimento, né? Que deve ser, assim, a meu ver, sempre, né? Resgatado e levado para frente, né? E, assim, finalizando aqui, termino com a minha fala e você fecha por aí. Muito obrigada, Irene, muito obrigada mesmo, né? E agradeço muito as meninas também por ter se esforçado, por ter se dedicado, né, a escrever a história, né, porque elas escreveram a história, assim como tantas outras meninas aí do curso, né, que foram orientadas por outros professores, escrever a história da psicogerontologia, né, da psicogerontologia com enfoque junguiano da Unip e da professora Irene Gaeta. Tá? Então, muito obrigada, meninas e meninos também.
Muito obrigada, Bernadette, que está comigo já. Nossa, não posso contar, hein, Bernadette? 22 anos, meu Deus, estamos velha, né, nessa história. Estamos no início dos anos 2000. Nossa, estamos aqui completando 23 anos estudando envelhecimento. O que é psicogerontologia? O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando o entendimento, né? E o aprofundamento do estudo do envelhecimento, entendendo o envelhecimento também como um processo de individuação. Não significa que todo velho vai passar pela metanoia ou está seguindo o seu processo de individuação, mas significa que o profissional que estuda psicogerontologia junguiana vai conseguir olhar para a velhice de um outro jeito. Quer ele seja um assistente social que vai trabalhar com uma aposentadoria, como a Ana Rita, quer seja um pedagogo que está trabalhando numa instituição de longa permanência, como a Graça, quer seja como a Rose, que faz o trabalho dela com grupos, né, de mulheres que vão trabalhar com as dores do amor, né? E, enfim, cada profissional, seja da área de enfermagem, serviço social, com medicina, por que não? Odontologia, por que não? Nutrição, por que não? Educação física, enfim, todos aqueles que estão trabalhando com idosos que possam ter esse olhar e o ser humano pode continuar se desenvolvendo até o último suspiro, né? Então, muito obrigado, Bernadette, por estar comigo aqui nessa jornada. Meu sincero agradecimento a você e a todos os alunos que acreditaram nesse nosso sonho, né? Que nós estamos aqui há 15 anos sonhando juntos. Então, muito obrigada e até o próximo encontro. Um beijo.